Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um dos embates que Jesus travou por diversas vezes. Combater esse mal de uma vida religiosa vivida só na aparência. Jesus está diante de um grupo, são os doutores da lei, não eram canonistas, viu, diácono? Os doutores da lei, os gramateus, homens especialistas na lei do Senhor, e Jesus tinha um pouco de dificuldade, porque percebia que o que eles pregavam, o que eles diziam, não correspondia à vivência prática da fé. Jesus tinha um pouco de receio dessa classe que era muito boa nos discursos, nas apologias, nas defesas da lei de Deus, mas, por detrás, Jesus foi bem claro, conservavam uma espiritualidade só de aparência, para serem notados pelas pessoas, mas não aos olhos de Deus. Por isso que Jesus destaca aqui alguns comportamentos. Gostavam de usar roupas vistosas. Na verdade, o termo aqui não é roupas vistosas, mas são túnicas longas, que eram usadas por reis, por sacerdotes, pessoas que ocupavam uma posição muito importante. Então, a roupa era o sinal de um status, de uma posição. Depois, as saudações nas praças públicas gostavam de ser reconhecidos por aquilo que diziam, por aquilo que pregavam, gostavam, nos tempos de hoje, eram fãs de likes, eram fãs de curtidas, eram pessoas que gostavam. Estou só atualizando a palavra para os tempos de hoje. Mas uma coisa, dois elementos interessantes que Jesus apresenta aqui, é que eles gostavam dos primeiros assentos. A palavra aqui, primeiros assentos, é protocatedria. Quer dizer, catedria vem de cátedra, é um lugar, é o assento, onde o Papa se assenta, onde tem a cátedra na celebração. Mas não está falando aqui só da posição do lugar. O protocatedria aqui eram aquelas pessoas que se imaginavam detentores da verdade, que a sua palavra era a última e a sua palavra era a única. Não sei se dentro dos nossos corações, às vezes, pode rondar também esse espírito de achar que só nós temos razão, só nós temos a verdade, só nós sabemos as coisas e não temos abertura para dialogar com as outras pessoas. Também nós gostamos de sentar nos primeiros assentos.
também nós cultivamos no nosso coração essa mania de achar que a nossa palavra é a única e a última. Depois, diz também que são os primeiros lugares, é um outro termo que aparece aqui, que é protoclicia. Esses primeiros lugares aqui é de se achar o melhor, porque estavam as pessoas mais importantes, as pessoas mais bem vistas na sociedade. Então, Jesus está combatendo aqui essa mania dentro de nós de achar que nós somos melhores do que os outros, de achar que o outro é menos por causa do seu jeito ou por causa da sua miséria, do seu pecado, da sua vida, nós nos colocamos numa postura, eu sou bom, eu sou o melhor. Então, essas duas coisas aqui chamaram a atenção. Só que Jesus continua dizendo que devoram as casas das viúvas, são exploradores e depois fingem fazer longas orações. Aqui, na verdade, é o pretexto. Tem o pretexto de fazer longas orações, querendo mostrar algo que eles não eram. Isso precisa tirar de nós também, muitas vezes, essas máscaras que nós colocamos na nossa vivência religiosa, na nossa maneira de nos relacionar com Deus, mas na vida prática. Pensarmos a nossa vida nos comparando constantemente com as outras pessoas. Jesus repudiava esse tipo de comportamento. Tanto que a primeira leitura de hoje nos lembrou que o que importa é o que nós somos aos olhos de Deus. Importa o que nós somos de fato aos olhos de Deus, a nossa consciência perante Deus, não as obras que fazemos para que os outros vejam, mas o que fazemos para que o Pai do céu veja. E sobre essa palavra aparência, Jesus foi muito enfático, porque esses mestres da lei acabaram se tornando reféns da lógica da aparência. Jesus não quer que os seus discípulos, Jesus não quer que nós vivamos debaixo desta lógica da aparência, porque é um risco. As coisas elas voltam, é cíclico, não é? Nos tempos de hoje nós também vemos esse tipo de comportamento que coloca no exterior, que coloca no externo as expressões religiosas, mas falta cultivar aqui dentro do coração, não é? Quando você está lá sozinho dentro da sua casa, no seu matrimônio, onde você trabalha, onde você estuda, ali você precisa testemunhar Jesus Cristo. Então, essa mania dos mestres da lei, né, de querer aparecer, fazer-se notar, é totalmente oposta ao valor do amor evangélico, da vivência evangélica. Porque o amor evangélico, ele não partilha coisas supérfluas. O amor evangélico dá aquilo que é da essência, aquilo que é próprio do seu ser. O amor, ele é muito concreto. Amor para nós, e eu vou completar com a segunda parte do Evangelho, quando Jesus fala da oferta daquela viúva, ela não estava vivendo um amor de aparência. O amor não é a gente se desfazer, né, de uma roupa usada, ter uma roupa velha, então eu vou dar para alguém. Se tem um alimento que está vencendo, né, ninguém vai comer, então eu vou dar para alguém. Né? O sapato está apertado, não está cabendo mais, então eu vou dar para alguém. Nós na comunidade às vezes fazemos o famoso retiro da Boa Morte, né, que nós aprendemos de Dom Bosco, mas retiro da Boa Morte não é dar o que não presta para mim mais, né, porque isso é lixo. O que não presta mais, o que não dá mais para mim, isso é lixo. Não é caridade, não é amor. Amor é quando toca realmente algo que custa, algo que me pertence, algo que vai pedir de mim renúncia, que eu não tenho como comprar outro no lugar, eu vou lá e dou. Né? Amor é dar do próprio prato, né? Daquela roupa que eu gosto tanto, que eu amo, que ainda me serviria por mais 3, 5 anos. Por isso que Jesus apresenta para esta lógica do amor o exemplo da viúva que está no Evangelho. Jesus, vendo a oferta daqueles homens, né? Ofertas grandiosas,
E você imagina aquelas moedas caindo no cofre, né? O barulho que aquilo não fazia. O barulho que não tinha na queda daquelas moedas dentro do cofre. E Jesus depois apresenta do outro lado o exemplo daquela viúva que deu tudo o que ela tinha para viver. Interessante que o verbo que é apresentado, o termo que é apresentado aqui é bios. Ela deu da sua vida. A viúva deu o seu bios, a sua vida, tudo o que ela tinha para viver. Ela deu algo, parte dela. Isso é a lógica justamente do amor. Isto é a lógica de uma vivência profunda daquilo que é o Evangelho. Não de aparência, porque do outro lado, aquelas pessoas que colocavam aquelas grandes quantidades no cofre, estavam fazendo o barulho da caridade. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa caridade às vezes pode fazer barulho. Não um barulho positivo, mas um barulho negativo. Eu posso fazer a caridade só para ser visto pelos outros. E hoje a gente pode usar muito das nossas ferramentas digitais para, às vezes, instrumentalizar as pessoas em nome da caridade. Não é? Muito cuidado, porque o nosso coração não pode se desviar da verdadeira caridade, que vê o outro, vê a necessidade do outro. E Jesus apresentou esse exemplo justamente para sinalizar aos mestres da lei que a aparência não contava, contava a essência. Peçamos hoje ao Senhor a graça de uma purificação dentro de nós. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos a nossa vida evangélica, muitas vezes no escondimento da caridade, do amor, da atenção para o outro, mas que façamos isso de coração, que façamos isso com a nossa alma, e Deus, que vê o que está escondido, nos dará a justa recompensa. Abaixe a sua cabeça. Peça ao Senhor que, pela força da palavra dEle, Ele toque o seu coração, desperte o seu coração para uma vivência profunda e sólida da palavra de Deus. Jesus combateu no coração dos seus discípulos este mal de uma vida religiosa, espiritual, baseada na aparência. Jesus não queria que os seus discípulos vivessem de forma pagã, mundana, o Evangelho. Por isso Ele alertou diversas vezes desse perigo. E Ele faz isso conosco agora. Peça que Ele toque o seu coração, sua mente, para que você compreenda com a razão, mas também que você tenha adesão no seu coração à verdade do Evangelho, que você viva a essência do Evangelho, que você saiba aplicar na sua vida aqueles que são os valores do Evangelho, que você ame as pessoas, dando também do teu coração, dando do teu tempo, mas sem nenhuma pretensão, de forma gratuita, sem esperar nada em troca. Senhor, toca os nossos corações, converte-nos, Senhor, converte-nos para o Teu Evangelho. Nós queremos viver a Tua Palavra, nós queremos amar a Tua Palavra no concreto das nossas vidas. Nós te pedimos isso porque queremos crescer, queremos amadurecer na nossa experiência de fé. Dai-nos um coração convertido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.